Querido e querida aluna, como está você? É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez. Eu espero encontrá-lo bem, porque eu sei que você é a alegria da casa. Nossa aula, que tem como título A Organização do Território Brasileiro, vamos conectar os saberes e entender um pouco mais a respeito dos povos indígenas e as comunidades quilombolas, que está lá em seu livro, nas páginas 54 e 55. Mas, antes, nós vamos fazer a correção do caderno de atividade, a página 20 e a página 21. Na página 20, Organização do Território Brasileiro. Observe o mapa abaixo, depois responda às questões. Então, eu gostaria que vocês observassem o mapa e ele tem um título, né? Qual o título desse mapa? Brasil, Divisão Política e Regiões do IBGE. Então, vocês percebem que esse mapa ele está dividido em regiões. E essa divisão foi feita pelo IBGE. Então, vamos responder as perguntas, né? Primeiro, vamos à letra A. O IBGE agrupou os estados brasileiros em 5 regiões. Que regiões são essas? Então, a letra A, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. Você está acompanhando? Concorda com a minha resposta? Claro que sim, né? É só a gente observar a Rosa dos Ventos e a gente observar as regiões, a legenda, né? E nós vamos ver quantas regiões nosso Brasil ele está dividido. Vamos para a letra B? Em qual dessas regiões está localizado o estado onde você mora? Será que você acertou? Bahia. Letra C. Quais são os estados que fazem parte da região onde você mora? É muito fácil, né? É só a gente observar ali os estados da região Nordeste, que é a nossa região onde nós vivemos, e a gente vai observar aí, na legenda está mostrando a capital dos estados e os estados. Então, vamos lá separar pela pergunta, né? Os estados que fazem parte da região onde você mora. Já que nós moramos na região Nordeste, então nós temos como estados Alagoas, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e também a Bahia, que eu deixei de colocar aí, tá faltando o estado da Bahia, tá certo? Então, você não se esqueça lá que são 9 estados que fazem parte da nossa região. Agora, vamos para a página 21. Observe os mapas a seguir. Depois, escreva C nas frases corretas. Então, estamos vendo aí 2 mapas. O primeiro mapa, que mapa é esse? É o mapa da América do Sul. É um mapa político. Todo mapa que é chamado de político, ele é político por quê? Porque ele está dividindo os estados, as capitais, ele está dividindo os municípios, ele pode estar dividindo os países, ele pode estar dividindo os continentes. Então, esse é um mapa político, tá bom? Então, em cima nós estamos vendo o mapa da América do Sul e abaixo nós estamos vendo o mapa mundi, né? Então, esse mapa da América do Sul é o mapa que traz o continente em que vivemos. Esse continente é um dos continentes que faz parte do nosso planeta. Olha o planisfério abaixo e a América do Sul, onde ele está localizado.
Então, nele estão todos os outros continentes, além do nosso, a América do Sul. Então, vamos responder essa pergunta aí. Vamos ver quais frases estão corretas. Então, a primeira é: a Bolívia localiza-se a oeste do Brasil. Então, se nós colocarmos a Rosa dos Ventos aí bem no centro do mapa, a gente vai analisar e ver que esta pergunta, ela é verdadeira, né? Porque a Bolívia está a oeste do Brasil, tá? Primeiro quadro, letra C. O segundo quadradinho, o Uruguai localiza-se ao norte do Brasil. É claro que não. Olha bem aí onde está o Uruguai, né? Então, ele está a sudoeste, né, do Brasil. O terceiro quadradinho. O território brasileiro é menor do que o território do Paraguai. Você concorda com essa pergunta? É claro que não, porque o território brasileiro é o maior território aí da América do Sul. É o nosso país, tá? O quarto quadradinho. O Oceano Atlântico localiza-se a leste do território brasileiro. E aí, você acha que está certo? Então, o Oceano Atlântico, ele localiza-se a leste realmente do território brasileiro. Olha bem, onde está o oceano, ele está contornando a costa leste brasileira, tá bom? E o quinto quadradinho? No mapa mundi político, a África é o continente representado pela cor verde. Você concorda com essa afirmação? Está correto, não é isso? Então, o continente pintado de verde aí é o continente africano, tá bom? Então, feitas as correções, agora nós vamos para a página do nosso livro, a página 54, Conectando Saberes, Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas. Então, alguns grupos de sociedades brasileiras lutam por ter o direito a um território reconhecido, que são os povos indígenas e as comunidades quilombolas, por exemplo, não é isso? Sua luta se justifica por seus antepassados ocuparem essas terras há muito tempo e elas serem essenciais para que mantenham seus modos de vida. Então, vamos agora conhecer um pouco desses grupos. Os povos indígenas e as comunidades quilombolas são povos que fazem parte da nossa sociedade. Eles ajudaram na formação da nossa nação, contribuindo com sua força de trabalho, seus hábitos e costumes. Eles vivem em territórios delimitados que foram estabelecidos ao longo do tempo. A legislação brasileira garante aos indígenas, e não só aos indígenas, mas também aos povos quilombolas, o direito às terras por eles ocupadas, desde antes da colonização do Brasil, pois elas são fundamentais para garantir a conservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência, ao seu bem-estar e à manutenção de seus modos de vida. Então, isso, desde os tempos da colonização, nós estamos nos referindo aos povos indígenas que já estavam aqui quando os colonizadores chegaram aqui, não é isso? Mas depois é que vieram os negros africanos de lá da África, e aí, com o tempo, eles não queriam trabalhar, continuar o trabalho escravo, então eles formaram os quilombos, e aí, para se tornarem livres daquele período de escravidão que eles viveram.
Então, só que essas terras, agora me refiro às terras indígenas, por exemplo, cuidadas por eles abrigam muitas paisagens. Então, essas terras, elas são alvos de interesses para desmatar, para fazer pastagens e plantar produtos para exportação. Então, vocês vejam aí, né, que muitos povos indígenas que ocupam boa parte da região norte do nosso país, veja aí no mapa, o mapa Brasil Terras Indígenas 2015, vocês estão vendo aí, onde está todo pintadinho de verde, são os locais onde nós temos terras indígenas desmatadas. Mas por que querem desmatar essas terras? Porque eles têm um interesse, né, em fazer pastagens. Eles, não os indígenas, né? Eu não estou me referindo nesse caso aqui agora aos indígenas. Os indígenas, eles querem preservar, né, essas terras, porque eles vivem lá e eles dependem desse lugar para a sua sobrevivência. Mas os homens brancos, né, ditos homens brancos, entre aspas, eles querem fazer o quê? Eles querem pegar essas terras, desmatar para fazer pastagens e plantar produtos para exportar. Mas existe aí uma legislação brasileira, né, que garante aos povos indígenas o direito às terras por eles ocupadas desde antes da colonização. Então, isso é algo que não deve ser feito, porque os indígenas já têm direito adquirido por essas terras, né? E eles fazem parte da nossa sociedade. Então, observando aí esse mapa, ele é importantíssimo nós entendermos bastante onde é que nós temos aí a maioria dos povos indígenas, onde é que eles estão vivendo, né? E no Brasil, na Bahia também, nós temos povos indígenas aí. Veja aí, pintadinho de verde, bem no extremo sul da Bahia. Olha só, como nós temos também povos indígenas estabelecidos vivendo nesses locais aí também, tá bom? Agora vamos ver um pouco sobre as comunidades quilombolas. Você sabe o que é um quilombo? O quilombo é uma área construída pelos escravos negros africanos que fugiram em busca da liberdade. Então, por mais de 300 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos no Brasil. E uma das formas da resistência foi a formação dos quilombos. Então, eles se agruparam em comunidades para onde se dirigiram e os escravizados, né, fugitivos. Então, nesses locais, eles se estabeleceram nesses locais, né? Eles começaram a viver nesses locais, de tudo plantando nessas terras, e eles ali estabeleceram suas vidas. Então, no Brasil, vocês estão vendo aí o mapa abaixo, Brasil, Comunidades Quilombolas, um mapa de 2013, está mostrando todos esses pontinhos aí coloridos, né? Então, esses pontinhos estão mostrando onde estão estabelecidos essas comunidades quilombolas em muitas regiões do Brasil. Estão vendo só? Então, existem cerca de 2.200 comunidades quilombolas reconhecidas pelo governo brasileiro no campo e nas cidades. Mas a maioria não tem o título definitivo da posse das terras, né? Que é fundamental para garantir a sobrevivência e a manutenção dos modos de vida dessas sociedades. Eles vivem nesses locais e eles precisam ter o direito a estas terras, porque eles precisam ter a tranquilidade de poder dizerem, garantir a sua sobrevivência, né?
para que eles possam manter, assim, os seus hábitos, os seus costumes e viver daquilo que a terra lhe proporciona, tá? Então, hoje, a gente observando aí esse mapa, nós podemos ver que no Maranhão nós temos mais de 51 comunidades, mais de 100, na verdade, né? Comunidades quilombolas. Então, nesse espaço aí, lá em cima, no norte no Maranhão, na região nordeste, né? É o lugar onde nós temos mais comunidades quilombolas. Mas se você perceber, em todas as regiões do Brasil, nós temos esses povos aí vivendo. E as regiões onde mais eles exploraram e estão vivendo, para você, em que direção você acha que eles se acomodaram, eles estabeleceram suas vidas? Que direção, se a gente observar a Rosa dos Ventos e colocar ela bem no centro do mapa, em que direção eles estão mais ocupando o nosso país? Você percebe? Que é na região leste do país, não é isso? Hoje, essas comunidades e seus descendentes quilombolas, eles continuam resistindo para preservar seu território e seus costumes. Agora vamos responder aqui essas duas perguntinhas abaixo do mapa oralmente. Qual é a importância da terra para indígenas e quilombolas? Você sabe dizer? É importante as terras para eles, né? Por que você acha que é importante? Então, a terra para os povos indígenas e para as comunidades quilombolas é fundamental para garantir a sobrevivência e a manutenção dos modos de vida, de sua cultura e suas tradições. Como você avalia a presença de terras indígenas e de comunidades quilombolas no estado onde mora? Considere a extensão, a quantidade e a localização, por exemplo. Então, a gente está vendo aí que no nosso país, né, a costa leste brasileira tem muitas comunidades quilombolas, não é? Assim como o Brasil, no norte, é ocupado mais por índios, a região que mais é ocupada por quilombolas é a costa leste do Brasil. Então, incluindo aí a região nordeste, o sudeste e até no sul do Brasil, nós temos muito a presença dos quilombolas, né? Então, veja aí que são grandes as terras ocupadas por essas comunidades. Agora vejamos a agenda. Se você não conseguir acessar esse site, eu gostaria que vocês desenhassem a Rosa dos Ventos no caderno e completasse com as direções cardeais e colaterais. Assim, você não vai mais esquecer as direções. Porque esse endereço que eu coloquei logo aí acima na agenda, eu gostaria que vocês acessassem. Se vocês não conseguissem acessar, para vocês poderem assistir, ou vocês irão colocar, é um joguinho da Rosa dos Ventos, e nele aqui está o endereço. Agora, se você não conseguir acessar, você pode desenhar em seu caderno a Rosa dos Ventos, e aí você vai colocar os pontos cardeais e os pontos colaterais para que você possa entender bem direitinho todas as direções claramente, tá? E ainda, para finalizar, nós temos um vídeo.
De onde vem o dia e a noite? Então é só clicar e aproveitar. Vamos lá? E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, a sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para que carada! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar. Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, vocês viram aí como essa garota curiosa, ela consegue entender e explicar o movimento aparente do Sol e os movimentos da Terra?
Então, você agora vai refletir e registrar no caderno. Por que é importante ter noite e dia? Então, vamos finalizar a nossa aula. Até a próxima. Tchau!